Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de biologia e hoje nós vamos falar sobre o reino fungi, o reino dos fungos. Os fungos são formados por células que têm um núcleo organizado e inclui diversos tipos de organismos com formas, tamanhos variados. Eles não possuem clorofila e por esse fato eles não possuírem clorofila, eles são considerados seres heterótrofos porque eles precisam do alimento que sai do ambiente para manter seu metabolismo. Eles não produzem seu próprio alimento. Mas nós não podemos dizer, entretanto, que os fungos comem, e sim que eles são heterótrofos por absorção, pois eles absorvem alimento do meio e depois o utilizam como fonte de energia. Os fungos também crescem em lugares úmidos, como troncos de árvores caídos e restos de vegetais, estrume de animais, alimentos apodrecidos. Então, entre as principais características, nós temos que eles são seres pluricelulados, formados por mais de uma célula, heterótrofos por absorção, como foi falado, e eucariontes por possuírem um núcleo organizado em suas células. Agora nós vamos falar sobre exemplos desses seres. Bom, como exemplos nós temos os cogumelos, os mofos, os fermentos, levedos, orelhas de pau, trufas e cogumelos de chapéu, também conhecido como champignon. Na organização dos fungos, nós podemos dizer que, com exceção de algumas formas microscópicas, os fungos são constituídos de massas de filamentos. Cada filamento vai ser denominado de hifa, e ao conjunto de hifas nós denominamos de micélio. Em muitos fungos, após o período de crescimento do micélio, desenvolve-se um corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação ele tem a função de produzir esporos. Esses esporos eles vão germinar, quando se encontram em condições apropriadas, ou seja, eles têm matéria orgânica, eles têm umidade e têm pouca luminosidade. São como os cistos dos protozoários que nós estudamos no reino protistas. São chamados de forma de resistência. E como eles são produzidos aos milhões, é muito difícil você eliminar totalmente esse fungo de certos ambientes, porque eles vão ficar espalhados, esses esporos eles vão ficar espalhados pelo ar. Quando um fungo cresce em um ser vivo, nós consideramos esse fungo como um ser parasita. Quando ele se desenvolve em matéria orgânica de animais e plantas mortos, aí nós já temos ele considerado como saprófago, ou seja, ele vai ser um fungo que se decompõe, um fungo que decompõe os restos de animais e plantas do ambiente. Vamos falar um pouquinho agora sobre a importância dos fungos no nosso dia a dia. Bom, muitos fungos são importantes direta ou indiretamente para nós, seres vivos. E dentre eles nós temos os fungos decompositores, que juntamente com as bactérias eles vão participar da decomposição, ou seja, da reposição de substância ao ambiente, da reposição de matéria orgânica no ambiente. Junto com as bactérias, esses fungos eles vão deteriorar, eles vão decompor toda a matéria orgânica morta na superfície dos nossos ambientes, como um pedaço de fruta estragado, como uma folha de árvore, uma casca de árvore, enfim, tudo que você possa considerar matéria orgânica morta. Quem faz a decomposição são os fungos decompositores. No momento que eles fazem essa decomposição, eles transformam essa matéria orgânica em sais nitrogenados, E esses sais nitrogenados eles vão ser absorvidos pelas raízes das plantas, ou seja, esse ciclo se reinicia, o que era do ambiente volta para o ambiente. Então, por esse motivo, os fungos são tão importantes para a manutenção da vida na Terra, E alguns também são capazes de consumir qualquer substrato que possua carbono. Nós também temos uma centena de fungos comestíveis, E um exemplo dele muito comum na nossa culinária é o champignon, a morcheta e a trufa.
Já os levedos são um fungo microscópico que vão promover a fermentação em massa de pão, massa de pizza, né? Ela vai ficando cheia de pequenas bolhas. Essas bolhas são formadas por gás carbônico que o levedo produz quando faz a fermentação da massa. Essa fermentação é considerada um processo energético e não necessita de gás oxigênio para acontecer. Por esse motivo, nós dizemos que esses tipos de micro-organismos vão realizar a respiração anaeróbica, ou seja, eles vivem na ausência do gás oxigênio. Esses mesmos levedos, eles também são utilizados para a fabricação de bebidas alcoólicas. A cerveja, por exemplo, ela vai ser obtida da cevada, fermentada pelo fungo. E o vinho já vai ser resultante da fermentação do caldo obtido pelo esmagamento das uvas. Bom, como eu posso dizer que os fungos fazem a participação também na produção de queijos, né? Muitos queijos têm seu sabor especial graças ao uso de certos fungos. O penicílio roquefort e o penicílio camembert, por exemplo, são necessários na fabricação dos queijos roquefort e camembert, respectivamente. E claro, né, nós não podemos deixar de falar também da importância dos fungos nos medicamentos. Então, uma das utilizações bastante importante deles é na produção de antibióticos. O primeiro antibiótico, gente, foi a penicilina, que foi feito a partir de um fungo do gênero Penicillium, tá? E a partir do qual se obteve esse antibiótico chamado até hoje, né, muito utilizado, que é a penicilina. Então, teve considerado um avanço na medicina, né? A penicilina tem salvado muitas vidas e é um medicamento que até hoje está sendo utilizado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ação dos fungos. Há fungos que provocam o apodrecimento, por exemplo, de cercas, dormentes de madeira nas estradas de ferro, frutas guardadas. Quando uma roupa é guardada em um armário sem ventilação, em local que haja um pouco de umidade, podem surgir nelas manchas embranquiçadas. Essas manchas são fungos, chamados de mofo ou bolor. Esse fungo ele se desenvolve em locais úmidos e escuros. Então, desse modo, é muito importante que nós façamos a limpeza dos armários, de guarda-roupas, de objetos, roupas, livros. Esses vão ter que estar sempre em locais ventilados, livres de umidade, arejar o quarto, né, deixar entrar um pouco da luminosidade do sol para dentro do quarto. Se você não tem, de repente, acesso a essa luminosidade, manter o ambiente, né, sempre limpo, passando um paninho seco nos seus móveis, no estrado de sua cama, colocar o seu colchão para tomar um sol. É muito importante para que esse fungo não se prolifere no colchão, em travesseiros, enfim. E para encerrar nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o fungo e a saúde, né? Bom, diversos fungos podem apresentar ameaça para a saúde do ser humano. Entre eles, nós temos fungos venenosos, como é o exemplo, nós temos a amanita, né? E também temos fungos parasitas. Bom, os fungos venenosos, tá? Eles são de um atrativo muito grande, né? Pelas cores que eles apresentam, enfim. Há mais de uma centena de fungos comestíveis, mas também outros, né, como eu citei, são venenosos. Então, você não pode sair, né, e comer qualquer fungo, né, silvestre, sem você ter um prévio conhecimento do que está comendo. As amanitas, por exemplo, podem causar até a morte por intoxicação. E outros fungos produzem certos alucinógenos, que é o caso do LSD, ou ácido lisérgico. Por exemplo, é uma modificação feita em laboratório de uma substância extraída do fungo esporão de centeio. Já os fungos parasitas são considerados aqueles que provocam as nossas conhecidas micoses, né, que são doenças causadas por fungos. Como exemplos de micose, nós temos
sapinho, pé de atleta e a tinha. O sapinho ele vai ser uma doença causada por fungo que vai acometer principalmente crianças. O período de amamentação é muito comum, causando dificuldade para a alimentação. O pé de atleta já é uma micose que ataca os pés, principalmente entre os dedos que ficam úmidos. Pessoas que fazem a utilização de muito tempo de tênis e meia ficam com os pés muito abafados, fica suado, o pé fica muito molhado. Então esse fungo ele acaba se proliferando naquela região, como vocês podem estar vendo na imagem que a gente colocou aí para vocês. E a tinha vai ser aquele fungo, gente, que atinge o couro cabeludo, tá? É muito comum, né? Principalmente nas regiões onde você deixa o cabelo mais avolumado, né? Dessa forma, é importante ressaltar que muitas vezes nós adquirimos micoses pela queda de nossa resistência, tá? E vale seguir conselhos, como por exemplo, você secar bem o corpo após o banho, principalmente os vãos dos dedos, virilha, e não usar por tempo prolongado maiôs, tamis e biquínis molhados para evitar a proliferação de fungos nas regiões íntimas. E, entre outros, como nós já citamos aqui, manter o ambiente sempre limpo, sempre arejado, colocarmos bolsas, sapatos para secarem ao sol quente, as peças íntimas principalmente ao sol quente, para assim a gente poder ter uma qualidade de vida melhor, conviver com esses seres que nos trazem benefício e fazer com que aqueles que não são benéficos também não prejudiquem a nossa saúde. Bom, crianças, a nossa aula fica por aqui. Deixo um grande abraço para vocês. Curtam a nossa aula, deixem o seu likezinho aí no nosso canal e até a próxima.